Bom, é claro que a nossa Juliana Rosa vem mais tarde aqui na programação da Band News FM, mas agora a gente vai voltar a falar do assunto do dia, né? Que é a reforma tributária, a aprovação na Câmara, algo que, puxa vida, há décadas se discute no Brasil. E para isso a gente tem um convidado muito especial, professor da Fundação Getúlio Vargas, sócio da GO Associados, o querido amigo Gessner Oliveira. Gessner, muito bom falar contigo de novo, fazia tempo que a gente não conversava, num momento tão especial, Gessner. Eu estava falando mais cedo que desde que eu nasci, praticamente, se discute a aprovação da reforma tributária e ontem, finalmente, aprovada na Câmara. Talvez não seja a reforma dos sonhos de muita gente, mas a gente sabe que isso nunca aconteceria na prática. E o Gessner tem uma qualidade, né, que poucos economistas têm, que é de traduzir, digamos, para o povão o que significa isso. Então, Gessner, mais uma vez agradecendo sua presença aqui com a gente no Band News Station. O que muda na vida das pessoas essa reforma? E principalmente, Gessner, a gente vai pagar mais ou vai pagar menos no fim das contas? Bom dia, Gessner. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberta. Bom dia. Que prazer conversar com vocês. Realmente é um fato histórico, porque há décadas que se discute no Brasil a reforma tributária. Não é que ela foi aprovada em definitivo, naturalmente é uma decisão da Câmara, mas é um passo muito importante. A minha hipótese é que, relativamente otimista, Barão, Roberta, é de que os ouvintes não precisam ficar preocupados se eles vão pagar mais. Eu acho que provavelmente a carga tributária vai se manter. Esse é o espírito inclusive o texto ficou mais claro nesse sentido. Houve um aperfeiçoamento do texto para que realmente transmitisse a noção de que não deve haver um aumento da carga tributária, ela deve ser mantida. O que realmente pode ser uma vantagem é uma simplificação. Hoje a gente vive um inferno do ponto de vista de complicação do sistema tributário, né? E muita burocracia. Há uma série de medidas no sentido de simplificar, diminuir o número de impostos, unificar os impostos federais, os estaduais e municipais, ao mesmo tempo reduzir o número de alíquotas e regras. Hoje, o ICMS, que é o imposto estadual, por exemplo, cada estado tem uma verdadeira constituição sobre o seu próprio imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Isso deve diminuir. Então, essa simplificação deve ajudar Barão e Roberta, e também acredito que o imposto sobre valor agregado, evitando que você pague imposto sobre imposto em cada transação, a chamada cumulatividade, isso faz com que também haja um sistema menos repleto de distorções e, consequentemente, ajude a vida das pessoas, das famílias, das empresas e assim por diante. Acho que foi um passo positivo. Não é a reforma tributária dos nossos sonhos, evidentemente, cada um tem lá suas críticas ao que foi aprovado, mas, no geral, acho que a gente deu um passo importante. Sim, agora, professor, tem muitos ouvintes escrevendo para cá, falando de uma outra questão que vem sendo bastante discutida, que é em relação ao chamado cashback, né? Devolução de tributos a pessoas físicas, o que poderia diminuir a desigualdade de renda. Como é que isso vai funcionar na sua visão? E, de fato, vai ajudar nessa distribuição, digamos assim? Olha, Roberta, eu não acho uma boa ideia o cashback. Primeiro, qual que é a ideia, como que funcionaria? Na verdade, há uma alíquota igual para todos, uma alíquota que será definida mais tarde, que é a alíquota do imposto sobre o valor agregado, né? E há produtos, uma pessoa mais pobre pagaria, então, a mesma alíquota de uma pessoa mais rica, o que não é justo, porque, proporcionalmente à renda do mais pobre, ele está pagando relativamente mais.
Então, a ideia é que para famílias mais pobres, possivelmente usando como referência o chamado cadastro único, você poderia credenciar essa pessoa para ter uma restituição por aquele imposto pago. Esse seria o cashback. Eu não acho uma boa ideia, porque eu acho complicado você arrecadar e depois devolver. São duas burocracias relativamente complicadas que exigem uma estrutura de fiscalização. E por quê? Porque se você quer evitar uma fraude, por exemplo, uma pessoa fazer uma cobrança, várias pessoas comprarem as mercadorias, pessoas que estão no cadastro único, na verdade, isso ser promovido por um terceiro que está levando uma parte dessa restituição. Então, isso exigiria uma fiscalização rigorosa e que, na verdade, acarreta burocracia. Por essa razão, acho que a gente poderia fazer um sistema alternativo e compensar diretamente as famílias que pagariam uma alíquota relativamente maior. Professor, e tem ouvintes também perguntando sobre as alterações que a gente pode ter de IPVA e IPTU. Na prática, o que pode mudar para o consumidor? Professor, está me ouvindo? Professor Gessner, está me ouvindo? Agora voltou. Eu vi que caiu a ligação. Eu não... Você conseguiu ouvir minha pergunta? Não, senão eu vou repetir aqui. Não consegui. Por favor, se pudesse repetir. Claro, claro. Tem vários ouvintes perguntando sobre alterações de IPVA e IPTU. O que é que pode acontecer a partir de agora? Olha, são duas coisas. Primeiro, o IPVA tem uma modificação interessante. O imposto sobre veículos automotores não vinha sendo cobrado em relação a jatinhos, a embarcações, isso porque não havia uma previsão ou pelo menos o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que não havia uma previsão legal para essa cobrança. Então, a mudança do IPVA, a mudança que foi aprovada na Câmara, permitirá que haja essa cobrança agora, porque o que está sendo proposto é uma proposta de emenda constitucional, alterando a Constituição. A Constituição previa justamente o IPVA, mas, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não previa a taxação sobre embarcações aéreas e aquáticas. E agora isso seria previsto, portanto, os jatinhos, lanchas, iates, etc., passarão se for esse o entendimento, naturalmente, do legislador, passarão a pagar imposto, o que parece razoável, parece, digamos, justo do ponto de vista de justiça fiscal. Isso em relação ao IPVA. Em relação ao IPTU, houve uma demanda dos municípios, etc., que houvesse maior flexibilidade para ajustar a base de referência, a base de cálculo para o imposto territorial urbano. E isso foi dado, então haverá essa maior flexibilidade, o que vai exigir também, do ponto de vista dos municípios, critérios para que sejam seguidas as diretrizes da lei municipal e você não exagere nesse tipo de cobrança. Então, é bom se essa legislação de fato for sancionada, etc., será importante verificar qual que é a base de cálculo do valor do imóvel que está sendo utilizada pela prefeitura para a incidência do IPTU. Então, isso é um ponto que vai possivelmente haver uma alteração em relação ao que a gente tem hoje. Gessner, para finalizar,
que ficou de fora que você lamentou, né? Qual possibilidade de mudança que a gente teria nessa reforma, né? Que você falar, olha, isso aqui faltou colocar isso, né? Que você pode contar? Barão, eu faria duas coisas. Eu acho que nós ainda temos muitas exceções, muitos benefícios que são exagerados e que tornam a tributação desigual. Em particular, nós temos uma grande dificuldade no Brasil com as zonas francas em geral e a Zona Franca de Manaus. Eu acho que há um tratamento tributário muito desigual que prejudica a maior parcela da indústria nacional, que é um problema. Então, eu acho que nós não atacamos, eu entendo as dificuldades políticas, etc., a verdade é que não atacamos. Depois, uma outra preocupação é com a redistribuição dos recursos. Vocês sabem, Roberta, Barão, que grande discussão é como serão redistribuídos os recursos entre municípios, estados e União e os critérios de compensação. Acho que um critério muito importante, que nunca é mencionado, é o critério de boa governança, de transparência, de mecanismos anticorrupção, de uma boa governança. Esse critério introduzido na distribuição de recursos seria muito importante. Não adianta só dar mais recursos para as regiões mais pobres. Precisa dar mais recursos para as regiões mais pobres com critérios de governança, de transparência muito claros e de conformidade e de realmente assegurar que aqueles recursos serão bem utilizados. Tenho a impressão que esse enfoque seria muito importante. Tomara que a reforma traga pelo menos um alívio, né, com esse montaréu de impostos que tem para cima e para baixo, e quem sabe no futuro dê uma aliviada também na nossa vida, que não é fácil pagar imposto no Brasil. Gessner, muito bom falar contigo. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Um abraço, amigo. Um grande prazer, um abraço para você, Barão, para você, Roberto, e para todos os ouvintes de Band News FM. Valeu, professor. Bom trabalho por aí.